Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é uma reflexão que eu vou ler uma carta muito importante, ela me tocou profundamente quando eu recebi e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler a carta porque eu quero ler ela na íntegra, tá? Então o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena a escuta que vocês terão dessa história. A carta de Ted chegou hoje e agora eu já li. Vou guardá-la em meu baú de cedro com outras coisas que são importantes para minha vida. Eu queria que a senhora fosse a primeira a saber. Sorri ao ler essas palavras, e meu coração se encheu de orgulho que eu não deveria sentir. Não vejo Ted há 15 anos, época em que ele foi meu aluno na quinta série. Eu estava no início de carreira e começara a lecionar havia apenas 2 anos. Não gostei de Ted desde o primeiro dia que ele entrou na minha classe. Os professores, embora nem todos sabiam fazer a diferença, não devem demonstrar preferência por nenhum aluno e, acima de tudo, não devem demonstrar antipatia por uma criança por qualquer criança. Contudo, todos os anos aparecem uma ou duas crianças pelas quais não podemos deixar de sentir certa afeição, porque os professores são humanos e faz parte da natureza humana gostar de pessoas espertas, bonitas, inteligentes, quer tenham 10 ou 25 anos de idade. E, às vezes, com pouca frequência, felizmente, há um ou dois alunos com os quais os professores não conseguem ter um bom relacionamento. Eu me considerava perfeitamente capaz de lidar com os meus sentimentos em tais situações, até em um dia em que Ted entrou na minha vida. Naquele ano, não havia nenhum aluno especial do qual eu gostasse, mas Ted era, certamente, um menino com o qual eu não me simpatizava. Ele era um garoto sujo, não de vez em quando, mas sempre. Seu cabelo caía por cima das orelhas e ele precisava afastá-lo dos olhos para conseguir escrever. Naquela época, o cabelo comprido não era moda. Além disso, seu corpo exalava um odor que eu nunca consegui identificar. Sua aparência física era horrível, o seu intelecto deixava muito a desejar. No final da primeira semana, eu já sabia que ele não acompanharia os demais alunos. Além de não acompanhar, era lento demais. Comecei a afastar-me dele imediatamente. Qualquer professor vai dizer que se sente mais do que satisfeito quando ensina uma criança inteligente. É muito mais compensador para o ego. Porém, qualquer professor que se preze de canalizar o trabalho para o aluno inteligente, no intuito de estimulá-lo, enquanto dedica maior empenho às crianças mais lentas. Qualquer professor pode fazer isso. A maioria faz, mas eu não fiz naquele ano. A bem da verdade, concentrei-me em meus melhores alunos e deixei os outros que acompanhasse dentro do possível. Embora me sinta envergonhada por ter de admitir, eu nutria um perverso prazer em usar a caneta vermelha. E todas as vezes que eu corrigia as provas de TED, as cruzes vermelhas, e havia muitas, eram sempre um pouco maiores e um pouco mais acentuadas do que o necessário. Insatisfatório. Eu escrevia com letras floreadas. Apesar de não ridicularizar o garoto, minha atitude era visível aos alunos, porque ele passou rapidamente a ser a ovelha negra da classe, o excluído, aquele que não era digno de ser amado. Ted sabia que eu não gostava dele, mas não sabia o porquê. Eu também não sabia, nem na época, nem agora, porque sentia tamanha antipatia por ele. Só sei que ninguém gostava dele e eu não fiz nenhum esforço para mudar tal situação. Os dias foram passando, comemoramos o festival de outono e o dia de ação de graças, e eu continuava a usar minha caneta vermelha com grande satisfação. Quando o Natal se aproximou, eu sabia que Ted não teria condições de se recuperar a tempo para passar para a sexta série. Ele repetiria o ano. Para justificar-me, eu relia seu currículo escolar, de tempos em tempos. Suas notas haviam sido muito baixas nos 4 primeiros anos, mas ele nunca foi reprovado.
Como ele conseguiu essa façanha, eu não sabia. Resolvi concentrar-me nas anotações sobre sua personalidade. Primeira série. Ted demonstrara ter um futuro, em razão do seu trabalho e atitudes, mas o ambiente em seu lar não é bom. Segunda série, Ted poderia ser melhor aluno. Sua mãe está doente, em estado terminal. Ele recebe pouca ajuda em casa. Terceira série, Ted é um menino amável, prestativo, mas muito sério, lento para aprender. A mãe morreu no fim do ano. Quarta série, muito lento, porém bem comportado. O pai não demonstrara nenhum interesse pelo filho. Bem, ele foi aprovado 4 vezes, mas certamente repetirá a quinta série. Faça alguma coisa por ele, eu dizia a mim mesma. Chegou o último dia de aula antes do Natal. Nossa pequenina árvore em cima da mesa de leitura estava enfeitada com papel e pipoca. Havia muitos presentes amontoados embaixo dela, à espera de um grande momento. Os professores sempre recebem vários presentes no Natal, mas aquele ano os meus foram em números muito maior e eram muito mais requintados. Não houve um só aluno que não tivesse trazido um presente. Cada pacote desembrulhado provocava gritos de alegria seguidos de efusivos agradecimentos àquele que oferecera. O presente do Ted não foi o último que peguei. Estava no meio da pilha, acondicionado num pacote marrom, enfeitado com desenhos de árvores de Natal e sinos vermelhos, feito por eles mesmos. A boca do saco estava amarrada com uma fita adesiva invisível. Para a senhora Thompson, de Ted, ele havia escrito. Um completo silêncio abateu-se sobre o grupo, e pela primeira vez eu senti observada e constrangida, porque todos estavam aguardando que eu abrisse o presente. Quando retirei o último pedaço da fita adesiva, 2 objetos caíram na minha mesa. Um vistoso bracelete imitando joias, no qual faltavam várias pedras, e o pequeno frasco de colônia barata pela metade. Ouvi as risadinhas e os cochichos, e não tinha certeza se poderia olhar para Ted. Não é lindo? Perguntei, colocando o bracelete no pulso. Ted, você poderia ajudá-lo a fechá-lo? Ele sorriu com timidez enquanto prendia o fecho. Eu levantei o braço para que todos admirassem o bracelete. Ouvi alguns hesitante. Mas quando coloquei uma gota da colônia atrás da orelha, todas as meninas se enfileiravam para receber uma gota também. Continuei a abrir os presentes até chegar o último da pilha. Comemos alguns petiscos e a sineta tocou. As crianças se despediram aos gritos. Até ano que vem e Feliz Natal. Mas Ted continuou sentado na sua cadeira. Depois que todos saíram, ele caminhou em minha direção, segurando firme contra o peito os livros e o presente que ganhou. A senhora é parecida com a minha mãe, ele disse mansamente. O bracelete dela também fica muito bonito no pulso da senhora. Que bom que a senhora gostou. Após essas palavras, ele saiu rapidamente. Tranquei a porta, sentei-me diante da minha mesa e chorei. Resolvida agora a oferecer a Ted tudo o que eu deliberadamente lhe negara, o carinho de uma professora. Depois dos feriados de Natal, passei todas as tardes com Ted, até o último dia de aula. Às vezes trabalhávamos juntos, outras ele trabalhava sozinho, enquanto eu preparava as aulas ou provas. Lentamente, mas com determinação, ele alcançou o restante da classe, apesar de saber que Ted se mudaria para outro estado quando as aulas terminassem. Eu não sentia preocupação em relação a ele. Ted havia atingido um estágio, o que levaria a manter um bom nível no ano seguinte, em qualquer colégio que estudasse. Ele havia desfrutado uma boa dose de sucesso, e conforme aprendemos no curso de magistério, o sucesso consolida o sucesso. Só recebi notícias de Ted 7 anos depois, quando encontrei sua primeira carta na minha caixa de correio. Prezada senhora Thompson, eu queria que a senhora fosse a primeira a saber. Vou receber o diploma como segundo aluno da classe no próximo mês. Cordialmente, Ted. Enviei-lhe um cartão com congratulações e um pequeno presente, um conjunto de caneta e lápis.
Eu gostaria muito de saber o que ele faria após receber o diploma. 4 anos depois chegou a segunda carta de Ted. Senhora Thompson, eu queria que a senhora fosse a primeira a saber. Fui informado de que vou receber o diploma como o primeiro aluno da classe. O curso na faculdade não é fácil, mas eu gostei. Cordialmente, Ted. Enviei-lhe um belo par de abotoaduras de prata com as suas iniciais, acompanhando um cartão. Estava tão orgulhosa dele que parecia que ia explodir. E hoje chegou a terceira carta de Ted. Prezada senhora Thompson, eu queria que a senhora fosse a primeira a saber. A partir de hoje sou médico, Dr. Teodoro Stallard. Que tal, hein? Vou me casar em julho, no dia 27, para ser mais exato. Eu gostaria que a senhora comparecesse e se sentasse no lugar onde a minha mãe se sentaria se estivesse aqui. Não tenho mais família, porque meu pai morreu no ano passado. Cordialmente, Ted. Não sei o certo tipo de presente que se deve enviar a um médico quando se conclui a faculdade de medicina, mas a carta não pode esperar. Prezado Ted, parabéns, você conseguiu. E conseguiu com próprio esforço, apesar de pessoas como eu, e não por minha causa, o seu dia chegou. Deus o abençoe, estarei presente ao casamento quando os sinos estiverem tocando. Senhora Thompson. Então, este texto é as 3 cartas de Ted. E o que eu quero hoje que você reflita? Você é Ted ou você é a senhora Thompson? Você é Ted, uma pessoa que está indo em busca dos seus sonhos, que não desiste, mesmo que as pessoas sejam mesquinhas, rudes. Tá tudo certo, é um ponto de vista dessa pessoa. Ou você é a senhora Thompson, que tira o brilho da outra pessoa, que julga, que faz com que a pessoa se diminua. E aí? Você escolhe ser Ted ou você escolhe ser senhora Thompson? A escolha é sempre sua. Tudo que está acontecendo na tua vida hoje foi a escolha que você fez ontem. Então escolha qual o melhor lado e não culpe ninguém de suas escolhas. Um beijo, uma ótima quinta-feira e uma ótima reflexão do dia.